Neste vídeo, vemos como determinar o potencial elétrico a partir de uma distribuição de cargas conhecida, através da equação de Poisson. Nos vídeos anteriores, vimos situações com distribuições de cargas que possuem simetria ou buscamos determinar grandezas em pontos específicos do espaço, o que facilita os cálculos. Se quisermos determinar este potencial em qualquer ponto do espaço, o cálculo dessas integrais pode ficar bastante complicado. Para esses casos, podemos encontrar o potencial elétrico resolvendo a equação de Poisson. Vemos também o método das imagens, que mostra algumas substituições que podem ser feitas no sistema eletrostático para facilitar a análise. No vídeo 2, vimos a equação da lei de Gauss na forma integral. Ela mostra que o fluxo elétrico por uma superfície é igual à integral da componente normal do campo elétrico sobre essa superfície, e que é igual ao somatório das cargas sobre ε0. Utilizando o teorema do divergente, temos que essa integral da componente normal do campo na área da superfície é igual à integral do divergente do campo no volume. Sendo a carga Q neste volume dada por uma distribuição de cargas ρ, podemos escrever a integral nesta forma. E para essa integral ser igual a zero, o divergente do campo elétrico será ρ sobre ε0. Esta é a lei de Gauss na forma diferencial. Considerando que o campo elétrico pode ser definido como menos o gradiente do potencial, e substituindo na lei de Gauss, temos que o divergente de menos o gradiente do potencial é igual a ρ sobre ε0. Esse divergente do gradiente é o laplaciano, dado pela derivada parcial segunda da função e que utiliza como símbolo o operador nabla ao quadrado. Temos então que o laplaciano do potencial elétrico é igual a menos ρ sobre ε0, que é a equação de Poisson. Ela relaciona uma distribuição de cargas conhecida, ρ, e o potencial elétrico gerado por ela. Pode ter situações em que a densidade de cargas na região de interesse do sistema que estamos avaliando seja nula. Nesse caso particular, onde ρ é igual a zero, temos a equação de Laplace. Nessa situação, o problema é definido utilizando condições de contorno, dadas pelos potenciais nos condutores que formam o sistema em estudo, neste caso chamadas de condições de Dirichlet. Se as condições de contorno definem a componente do campo elétrico normal à superfície, são chamadas de condições de Neumann. No método das imagens, substituímos certos elementos do sistema eletrostático original por cargas imaginárias, localizadas fora da área de interesse que estamos analisando, e que replicam as condições de contorno do problema. Esta substituição torna o sistema mais simples de analisar. Como exemplo, vamos ver o caso de uma carga Q localizada próxima a uma placa condutora, que vamos considerar infinita para poder desconsiderar os efeitos da borda da placa. Esta placa condutora está aterrada, portanto com potencial nulo, V igual a zero. Vamos considerar ainda que a placa está localizada no plano XY e a carga Q colocada a uma distância d da placa, sobre o eixo Z. A posição da carga, portanto, é 0, 0, d. A região de interesse que estamos avaliando é a região à direita do plano, e queremos determinar a força que age sobre o plano provocada pela carga Q. É interessante observar que as linhas de força na região de interesse são perpendiculares à placa na região próxima a ela. Nesta situação, o campo elétrico gerado pela carga Q produz uma carga elétrica induzida na placa, tornando a análise do problema mais complicada. Pelo método das imagens, podemos substituir a placa por uma carga menos Q, chamada de carga-imagem, localizada à esquerda do plano e, portanto, fora da nossa região de interesse. Essa carga-imagem menos Q estará na posição 0, 0, menos D, como se fosse a imagem de Q em um espelho. Colocar a carga-imagem à esquerda do plano altera o potencial e o campo elétrico neste local, mas não afeta a região de interesse que estamos estudando, que nesse caso está à direita do plano. As linhas à direita do plano continuam as mesmas. Um requisito para a carga-imagem é que ela deve reproduzir exatamente as condições de contorno dadas inicialmente. Nesse caso, V igual a zero na superfície do plano XY. Assim, o problema se torna um caso simples de interação entre duas cargas. O potencial eletrostático em qualquer ponto da região avaliada pode ser calculado com base nas cargas e na distância d. Vemos na equação do potencial que a condição de contorno inicial, de potencial nulo sobre a placa, foi mantida, já que
Para D igual a zero, ou seja, sobre o plano xy, V é igual a zero. A força que a carga Q exerce sobre o plano é a mesma em módulo que o plano exerce sobre a carga Q, que é, nesse caso, a mesma que menos Q exerce sobre Q. Como as cargas são opostas, elas sofrem força de atração, e essa força pode ser calculada pela lei de Coulomb. Bons estudos e até o próximo vídeo.